Pessoas que estão entrando agora, eu passei aqui o cronograma, certo? Vou só relembrar de como vai ser essas últimas aulas do primeiro bimestre. A aula de hoje, término do conteúdo, né, que a gente vai ver hoje. Próxima aula, dia 1º de junho, a gente vai ter revisão, né? A gente vai resolver as questões das atividades passadas, que vai ser a da atividade referente a capacidades físicas, mais essa atividade referente às modalidades de academia. E dia 8 de junho vamos ter a nossa avaliação, certo? Então, volto a frisar que quem não tem frequência, quem não assistiu todas as aulas lá no YouTube, só assistir e comentar lá que marca a sua presença, certo? Lembro Professor, que... Oi. essa avaliação vai ser como, hein? Vai ser pelo Google Forms, somente dentro do horário da aula. Então eu vou estar na sala de aula aqui com vocês, vou disponibilizar o link, vocês vão responder, pronto. Não precisa nem ficar na sala, só entrar no link e responder. Certo? Beleza. Assim que acabar a aula 9h30, eu encerro o link. Quem fez, fez, quem não fez, perdeu, né? Vai para reposição. Então é importante lembrar que essa avaliação vai ficar disponível dentro do horário da aula, entre 8h40 e 9h30. Então, esse vai ser o tempo para vocês realizarem a atividade. Ok? Então, quem também ainda não enviou a atividade, também está no tempo. Então, até o término do bimestre, eu vou estar aceitando as atividades, certo? Quem não encaminhou, ou também a questão da frequência, certo? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Então vamos lá dar início. Então, a nossa aula ela vai fazer referência a uma continuidade do que a gente já estava vendo, né? A gente viu capacidades físicas, que são atributos que nós possuímos, que são treináveis e podem ser melhorados. E aí, professor, melhorados como? Em que forma de treinamento? Então a gente pode ver aí agora algumas modalidades de academia, né? Que a gente pode encontrar hoje, em que a gente poderá treinar, fazer parte desse grupo de treinamento, seja para diversos benefícios, seja saúde, seja por questão de lazer, enfim, a gente vai ver tudo aqui a partir de então, certo? Então, nessa aula, a gente vai refletir sobre a musculação, como também as demais atividades encontradas em academias, certo? Serão abordadas peculiaridades de cada atividade e valências físicas ou capacidades físicas trabalhadas em cada uma delas. Então, com esse conhecimento, vocês poderão ter a consciência necessária para escolher qual atividade pode ser interessante realizar, né? E os bens que a mesma pode trazer para a sua saúde física e mental. Então, aí vai ficar a critério de cada um ver que tipo de atividade está melhor inserido na sua vida. Então, a gente vai ter exemplos aí de dança, a corrida, por exemplo, passando por lutas, modalidades que envolvem piscina, musculação, então todas vão possuir características próprias e às vezes comuns entre si, certo? O que poderá então até para vocês oferecerem um leque de opções para que vocês de forma inteligente consigam escolher qual seria melhor para se encaixar na vida cotidiana de vocês, certo? Então aí no final a gente vai estar assimilando informações importantes e compreendendo tudo que o nosso corpo necessita para se manter saudável. Então, a gente vai começar a verificar que modalidades são essas, certo? Então, a nossa primeira modalidade aí, creio que alguns já devam ter ciência do que seria Pilates. Então, o Pilates, ele é um grande diferencial, né? Porque ele usa a união de dois povos, né, ou digamos duas culturas, né? Temos a cultura oriental e a cultura ocidental, né? E eles vão fazer tudo isso juntos, né? Vai juntar o conhecimento ocidental com o conhecimento oriental. Na abordagem ocidental, vai ser dado uma maior ênfase à força, resistência física, automatização dos movimentos e uma preocupação muito grande com o lado estético, certo? Isso eu me refiro a ocidental. Quando eu me refiro à parte oriental,
eu estou falando aí sobre controle de movimentos, desenvolvimento de flexibilidade e concentração, né? E aí eles vão me permitir ter uma maior consciência corporal com ênfase no relaxamento muscular. Então a gente vê aí que o Pilates, ele vai ter uma união de duas culturas, a ocidental, que vai estar muito preocupado com o lado estético, né? E a oriental, que vai dar ênfase aí ao relaxamento muscular. Então a união dessas duas culturas vão dar origem à modalidade Pilates, né? O Pilates ele é um trabalho que se baseia em exercícios de força e mobilidade, certo? Eles vão usar técnicas e exercícios específicos. Esse método ele vai permitir que a gente desenvolva consciência corporal, né? A qual, através dos princípios de concentração, respiração, controle, precisão, fluidez do movimento, centro ou core. Então, tudo isso aí vai ser desenvolvido a partir do Pilates. Então, eu vou melhorar minha concentração, minha respiração, o meu controle, a precisão na execução de um exercício, a fluidez, né? A questão do movimento vai se tornar mais fácil, e a questão do centro ou core. Mas, professor, o que é centro ou core, né? O conceito de centro ou core é um conceito relacionado a centro de força, né? Onde ele vai ser conhecido como core, né? E é um dos principais princípios do Pilates. Quando eu me refiro a core, eu estou me referindo aos músculos profundos do abdômen, da coluna e do assoalho pélvico, que é o que a gente chama de bacia, né? As pessoas mais antigas chamam de bacia, que é essa parte do quadril. E aí eles vão chamar o que chamamos de powerhouse. Então, quando eu me referir a core, eu estou me referindo aos músculos profundos do abdômen, da coluna e do assoalho pélvico, que daí eles vão formar o que a gente chama de powerhouse, certo? Então, o acionamento desses músculos profundos ele vai ser fundamental na questão de estabilização, prevenção e tratamento de problemas na coluna. Então, por isso que é comum a gente ver pessoas que sofrem com questão de estabilidade, de prevenção a alguma lesão, ou até mesmo tratamento na coluna, procurarem o Pilates para ajudar nesse processo de recuperação. Então, o Pilates ele é muito indicado para esses tipos de situações aí, certo? Então, além de desenvolver também vários benefícios esportivos, né, dentro das diversas modalidades. Então, é comum a gente ver, por exemplo, no vôlei, as atletas ou os atletas eles fazem movimentos de Pilates, que é para justamente melhorar essa fluidez do movimento deles. Tanto membros inferiores quanto membros superiores, certo? E quais são os benefícios do Pilates, professor? Aí a gente vem, o que a gente já comentou ainda há pouco, né? Consciência corporal, melhora da postura, alívio de dores posturais, aumento da flexibilidade, acentuado trabalho abdominal. Lorena, sim, se inclui sim, certo? No final de cada modalidade dessa, eu deixei um link aí do YouTube para vocês verem um vídeo, porque se a gente fosse prender a vídeo, a gente vai acabar atrasando o nosso conteúdo. Mas aí eu coloquei, como vou disponibilizar os slides para vocês, um link no final de cada modalidade para vocês terem acesso a um exemplo de como é a modalidade, certo? Vou sim, Ítalo. Vou já começar a disponibilizar hoje para vocês os slides, certo? Então, esse foi o Pilates. Chegamos agora a uma outra modalidade, que é o que a gente chama de GAI, ginástica aeróbica. Essa ginástica aeróbica é uma ginástica em que vai se utilizar combinações coreográficas, né, de movimentos com a finalidade de elevar a frequência cardíaca, promovendo um acentuado gasto calórico, melhora na capacidade cardiorrespiratória e condicionamento em geral. Essa questão aí de melhora da capacidade cardiorrespiratória, condicionamento em geral, a gente praticamente vai ter isso em todas as modalidades de academia, né? Porque elas vão fazer com que a gente se exercite com uma intensidade de moderada a alta, e aí vai estar tendo relativamente essa melhora aí nesses pontos que foram abordados aí nesse início da ginástica aeróbica, certo? Então, o GAI, né, ou ginástica aeróbica esportiva,
é uma modalidade onde vão se executar padrões de movimentos aeróbicos complexos de forma continuada e com alta intensidade, né? E além do mais, fora esses itens aí, a gente vai estar também associando a música, né? Então, a gente vai estar colocando um estilo de música acompanhado desses movimentos aeróbicos complexos de forma continuada e de alta intensidade junto com a música. Essa junção aí me fará ter acesso a essa modalidade de ginástica aeróbica, certo? E ela vai ser de extrema importância para aquelas pessoas que querem perder calorias, ou seja, perder gordura, né? Porque ela tem pelo fato dela ter uma intensidade alta, ela vai ter um grande gasto calórico. Então, ela é muito indicada para quem quer emagrecer. Embaixo da imagem tem um link também de um exemplo dessa aula da ginástica aeróbica, certo? Até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Que ninguém fala. Pronto, chegamos a outra modalidade. Step. O Step, eu acho que já é mais conhecido por parte de alguns de vocês, né? Ele é um exercício aeróbico, né? Praticado com o uso de uma pequena plataforma que é chamada de Step, né? Em português quer dizer degrau. A altura da plataforma, ela pode ser ajustada, né? Colocando algumas peças embaixo desse degrau aí, dessa plataforma. Existem degraus de plástico, né? Outros de madeira. Eduardo Freitas, a zumba se encaixa assim, certo? Ela também tem um alto índice de queima de gordura. Então, continuando. Então, essa altura do degrau, ela pode ser ajustada, né? Ou colocando algo embaixo, ou na questão de quando forem fazer os degraus, você especificar, eu quero essa altura para o degrau. Então, você vai encontrar no mercado aí diversos tamanhos de degrau do step, certo? A plataforma ela pode ser de madeira, como eu falei, né? Ou de plástico. E você vai utilizar movimentos de subir e descer do degrau com coreografias, né? Então vai ter música, o professor ele vai comandar a aula colocando coreografias para você fazer com movimentos de subir e descer do degrau, associando aí a coreografia, certo? Nessa atividade aqui vai ser solicitado acentuadamente a questão dos membros inferiores, né, das pernas, e a demanda de gordura dela, de queima, vai ser muito grande, porque ela vai usar a sua gordura como fonte de energia para aquela atividade. Então, a gente sabe que a energia do nosso corpo para fazer uma atividade física, ela vem dos alimentos, né? E do oxigênio. Então, quando a gente começa a fazer uma atividade física, o corpo ele vai buscar energia para manter-se naquela atividade. E aí ele vai buscar fazendo o quê? Quebrando a gordurinha, transformando ela em energia. Então, no step vai acontecer isso. Ele vai queimar a gordura para transformar em energia para manter você ali firme e forte nessa atividade, que geralmente dura de 45 a 60 minutos, certo? Então aí embaixo também tem um link de um exemplo de uma aula de step. Chegamos então a outra modalidade, aerocombat, certo? O aerocombat, ele vai utilizar elementos do boxe e outras lutas para formar uma aula mista, né? De aeróbica e luta. Então ele vai usar movimentos de luta, geralmente de boxe, mas pode ser qualquer outra modalidade. E juntamente com movimentos coreografados, você vai ter aí uma aula aeróbica, utilizando aí esses fundamentos de luta, certo? Quais são os benefícios que o aerocombat pode realizar, professor? Melhora da função cardiorrespiratória, né? Eu já falei isso logo no início, que quase todas as modalidades vão ter esse desenvolvimento da função cardiorrespiratória, né? Coração com respiração, pulmão. Vai ter melhora de agilidade, ritmo, liberação de tensão, queima de gorduras e aprendizagem de elementos que favorecem a defesa pessoal. Então, pelo fato de você estar usando aí movimentos de lutas, você vai acabar desenvolvendo aí elementos que sejam favoráveis à sua defesa pessoal. Caso você venha precisar,
você, pelo fato de praticar os movimentos, né, fundamentais das lutas, você acaba aí desenvolvendo a sua defesa pessoal, fora esses outros benefícios aí que o Aerocombat vai lhe proporcionar, né, pela prática. Aí eu tenho uma imagem aí onde mostra algum movimento da modalidade do Aerocombat. E embaixo eu tenho um link do YouTube onde vocês podem também acompanhar uma aula a fim de tirar a dúvida como seria, certo? Outra modalidade bem comum nas academias hoje é o jump. Creio que alguém ou alguns já devem ter visto ou presenciado ou participado, certo? O jump, eles vão ser combinações coreográficas realizadas em cima de uma cama elástica, né? A gente percebe aí que é uma cama elástica conforme aquelas camas que tem nos parques de diversão, porém em menor tamanho. Então, vai ocorrer o quê? As pessoas vão pular em cima do jump em diferentes intensidades, né? Mais rápido, mais leve. Também questões coreografadas de acordo com o ritmo da música, certo? Então, diferente da malhação tradicional, o jump ele vai ser uma aula bem empolgante, né? Ele vai promover um alto gasto calórico e ele vai ter como característica predominante uma atividade aeróbica, certo? Então, dessa forma, a gente pode dizer que o principal objetivo dessa aula de jump vai ser melhorar, né, o condicionamento físico cardiorrespiratório. Então, o principal benefício dela vai ser isso aí. Porque, como a gente já falou, cardiorrespiratório é quando está ligado a coração, pulmão, né, respiração, batimentos cardíacos. Então, a gente vai estar aí principalmente melhorando esse condicionamento físico, certo? Como consequência, como em qualquer outra atividade, com essa característica, vai ter aí um alto gasto energético, como a gente mencionou, e que na prática aí quer dizer o quê? Que você vai estar proporcionando aí ao emagrecimento, além de resistência também, porque essas aulas que são coletivas, né, quando eu digo coletivos aqui podem fazer 10, 15, 20 pessoas, elas têm aí uma duração de geralmente 45 a 60 minutos, então sem parar. Então você aí em cima dessa cama elástica pulando sem parar durante todo esse tempo, é uma atividade intensa que vai aí ter um grande gasto calórico e você vai estar proporcionando aí, dentre outros benefícios, a questão do emagrecimento. Aí eu tenho um exemplo na imagem, né? Os jumps eles ficam colocados em sequência, dependendo da forma como o professor dá a aula. O professor fica no meio ou à frente deles para eles seguirem os movimentos do professor, né? E aí embaixo também eu tenho um link de um exemplo de uma aula em que vocês podem estar observando como funciona a aula do jump. Outra modalidade é o mix aeróbico. O mix aeróbico ele é um circuito aeróbico, certo? Em que é um grupo de exercícios que vão ser intercalados entre exercícios aeróbicos com localizada. Professor, mas o que é atividade localizada? É comum se chegar na academia, uma mulher principalmente. Lorena, exato. Pode se prejudicial quem tem dores no joelho? Sim. Porque como você vai fazer movimentos principalmente com a parte inferior, então o seu pulo ele pode sim afetar se você tiver problemas no joelho. Então não seria aconselhado nem atividades como o jump e nem o step, porque você vai ficar fazendo movimentos de agachar, levantar, então aí você poderia estar forçando aí a questão do joelho. Então essas atividades não seriam interessantes a alguém que tem problema no joelho fazer prática, certo? Matheus, professor, o que pode ocasionar? A pessoa do nada começa a ficar mal e ficar sem ar. Questão de ritmo, questão de alimentação, certo? Então tudo aí são fatores que podem levar a você passar mal na academia, certo? Principalmente essa questão do ar, do seu ritmo. Você chegar, você nunca, por exemplo, fez prática de uma atividade física e você chegar e já querer fazer a prática igual como alguns que já fazem há mais tempo. E aí você vai ver que o seu ritmo não é igual ao ritmo deles, então você vai sentir dificuldades.
principalmente na respiração, né? Controlar essa questão da respiração. Eduardo Freitas. Dependendo do que ocasiona essas dores no joelho, pode ser tratado? Sim. Pode fazer fisioterapia, movimentos de pilates vão ajudar a recuperar a questão do joelho, certo? Ou em casos mais graves, só questão de cirurgia também, certo? Fisioterapia ajuda também, pilates, mas em casos mais graves, cirurgia. Ok? Então, o mix aeróbico, o circuito aeróbico também chamado a isso, né? Ele é um grupo de exercícios estimulantes e práticos. Então, diferente da malhação tradicional, esse circuito ele vai intercalar exercícios aeróbicos com localizada. Então, o exercício localizado é aquele que a gente vai fazer especificamente para um grupo muscular. Por isso que chama exercício localizado, que é a localização de um grupo muscular específico, certo? Então, você estará trabalhando aí alguns músculos especificamente e ainda vai queimar calorias, né? Vai estimular o seu corpo como um todo quando estiver fazendo aí essa aula de mix aeróbico, certo? É uma aula muito motivante, certo? Ela vai deixar muito assim, digamos assim, enérgico durante a realização dela. Porque ela vai fazer um misto de várias atividades aeróbicas, como ele vai usar o step, vai usar a aeróbica, vai usar o jump, a dança, a caminhada, a corrida, a bicicleta, circuitos aeróbicos, ou seja, o professor que estiver dando essa aula, ele pode usar todos esses tipos de atividades dentro do mix aeróbico, até porque é um circuito, como se fosse uma estação de treinamento funcional. Então ele vai colocar, por exemplo, numa estação ele bota o step, na outra estação ele bota o jump, na outra ele bota para você fazer movimentos de subir e descer, outra vai botar para você pedalar. Então é como se fosse um treinamento funcional, esse mix aeróbico, certo? Então quais são os benefícios que ele vai nos proporcionar? Além de promover um alto gasto calórico, né? Ele vai melhorar também a questão cardiorrespiratória, a capacidade. Ele vai liberar tensões, entre outros benefícios. Além de ser uma atividade bem empolgante, né, e motivante para não cair numa rotina, então ele vai lhe proporcionar principalmente também a capacidade cardiorrespiratória. Então a gente já viu aí que todas as modalidades que vimos até então, a gente vê que todos tocam nessa tecla de capacidade cardiorrespiratória, né? Porque é uma característica, um benefício em que vai permitir desenvolver várias outras capacidades físicas, principalmente resistência. Matheus Pereira. Eu já tive isso de ficar sem ar no treino de capoeira. Tipo, eu tentava respirar, mas era como se eu não puxasse o ar. O que ocasiona isso? Heloísa. Eu também no jiu-jitsu. Do nada eu perdi o ar. Então, pode ser isso referente à alta intensidade do treino, certo? É questão de manter o controle da respiração. Quando você está fazendo um movimento, que você tem que inspirar e expirar, se você não faz corretamente, você vai acabar perdendo o controle da respiração e ocasionando isso aí que a gente chama de falta de ar. Então é só questão de controle de respiração mesmo. Vocês têm que trabalhar essa questão do controle da respiração. Saber que durante a atividade, a execução, seja capoeira, seja jiu-jitsu, seja musculação, durante o movimento você tem que inspirar e expirar. Se você não fizer, você vai acabar perdendo o controle da respiração e vai acontecer isso que vocês estão dizendo aí. Falta de ar, certo? Então aí embaixo também tem um link de um vídeo de um exemplo de mix aeróbico para quem quiser assistir para sanar alguma dúvida do que a gente falou aqui agora, certo? Professor, Oi. porque quando a pessoa leva uma bolada no peito, fica sem ar? O impacto sobre a caixa torácica. É como se você tivesse, por exemplo, é igual se você também levar de forma violenta um chute ou uma pancada no peito, você vai sentir essa sensação de falta de ar. Porque a gente sabe que o pulmão está por trás dessa caixa torácica. Não só ele, mas vários órgãos. Então, esse impacto ele vai acabar influenciando internamente aos órgãos. Ele vai dar esse choque, digamos assim. E você vai ter essa sensação de faltar ar. Aí o que você tem que fazer? Se você estiver em pé, deita, relaxa, tenta buscar o ar de forma lenta e soltando ele lentamente também. Então, inspira lentamente, solta lentamente. Aí você vai voltando
à respiração normal. Professor, tem uma pergunta. Oi, Anabela. Anabela, pode falar. Anabela, tá aí? Física, pode... O professor tá ouvindo? Não Tá compre... ouvindo? Ouvindo agora. Pode falar? Pode. Um professor de educação física, já que ele é formado, ele pode também ser um personal ou treinar em outras atividades físicas que não envolva no colégio? Sim. A educação física, ela tem dois ramos, certo? Tem a educação física escolar, que quem pode ser professor de educação física escolar? Aquele professor que é licenciado, ou seja, ele fez faculdade de licenciatura em educação física. Então, ele só vai poder atuar em escolas. E tem o professor de educação física, que é formado em bacharelado. Então, ele vai ser formado em bacharelado e a atuação dele vai ser em atividades voltadas para a saúde. Por exemplo, academias, secretarias de saúde de um município para trabalhar com idosos, atividades esportivas como, por exemplo, escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei. Então, a educação física tem esses dois sentidos: licenciatura, escola, bacharelado, questão mais de saúde e academia, certo? E pode ser os dois sim, Júlio. Tem pessoas que são formadas tanto em licenciatura quanto em bacharel, que é o que a gente chama de licenciatura plena, que é a formação dos dois juntos. Então, eles podem ser os dois. Pode estar tanto na escola quanto treinando um esporte fora, né? Isso, mas ele tem que ser formado nos dois, certo? Tanto em licenciatura quanto em bacharelado. Se ele for formado nos dois, ele pode atuar nas duas áreas. Mas se for formado só em uma área, se for licenciado apenas, é só escola. Se for bacharelado, fora de escola, não pode escola, certo? Tá certo, obrigada. Nada. Então, voltamos. Circuito aeróbico. Não, falei de ginástica localizada não, né? Então vamos para a ginástica localizada. A localizada eu já falei para vocês, não lembro agora. Pronto, vamos lá. Ginástica localizada. A gente até comentou anteriormente que ela faz parte de uma outra modalidade de academia, né? Mas a ginástica localizada, ela vai ser exercícios que utilizam movimentos repetitivos e focados em determinado grupo muscular. Cada sessão de repetição deve ser separada por uma pausa para um descanso dos músculos. Por exemplo, essa imagem aí, essas meninas estão fazendo um movimento de subir a perna e descer. Então são movimentos repetitivos, elas vão fazer uma série, por exemplo, 20 repetições em 3 séries, né? 20, depois mais 20, depois mais 20. Então, isso aí vão ser exercícios repetitivos, mas que vão estar focados ainda num grupo muscular específico, né? Que é a parte do glúteo, posterior. E daí elas vão ter um descanso entre uma série e outra. Então, quais são os benefícios dessa atividade? Definição muscular, porque está trabalhando um grupo específico. Bom condicionamento físico, força, flexibilidade, resistência. Mais uma vez, melhoria no sistema respiratório, né? E coordenação motora, que você vai estar coordenando os movimentos aí. Então, o que é que pode ser usado nessas aulas como material? Halteres, que é aqueles pezinhos que o pessoal faz movimento. Peso nas pernas, que é aquelas caneleirazinhas, né? Que isso aí vai trabalhar tanto a questão de pernas, panturrilhas e glúteos. E alguns bastões, seja de madeira, que vai trabalhar a questão muscular dos braços, ombros, peitos e costas. Então, esses materiais aí podem ser utilizados na ginástica localizada, certo? Aí eu tenho um exemplo embaixo também, como vídeo. Seguindo. Professor, Oi. o senhor falou em questão de tempo de descanso. Qual a diferença que ocorre entre um descanso de 1 minuto entre uma série e outra? Um descanso de 1 minuto ou um descanso de 10 segundos?
Então, o descanso ele é praticamente utilizado no treinamento para que o músculo ele possa relaxar um pouco e ele possa aí retomar a energia para que quando ele for repetir aquele movimento, ele ter, digamos assim, uma sequência a realizar satisfatoriamente. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que você nunca fez uma atividade física, por exemplo, numa academia e está começando hoje. Então, o seu descanso entre uma repetição e outra já não vai ser 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Vamos começar, por exemplo, usar aí de 1 minuto e meio a 2 minutos, porque o seu corpo nunca está acostumado a isso, né? Então você vai começar a colocar uma rotina nova de atividade física. Então o seu descanso ele tem que ser maior para que gradativamente esse descanso vá sendo diminuído e você vá ganhando ritmo. Se for uma pessoa que já treina, esse descanso ele pode variar entre 30 segundos a 45 segundos, né? Ou não ultrapassar 1 minuto. Ultrapassando 1 minuto já é um descanso muito grande e o músculo ele pode relaxar até demais, né? E aí pode acontecer o que? Algum tipo de lesão, porque quanto menor o espaço de tempo de descanso, mais você vai estar forçando aquele músculo a trabalhar e te dar resultados. Então, para uma pessoa que já treina, é aconselhável que ele fique aí entre 30 a 45 segundos de descanso entre uma série, né? Por exemplo, fez 20 agora, 20 repetições, descansa 30 a 45 segundos, aí faz mais 20, depois descansa, então depende aí do plano de treino. Entendeu? Pronto, então vamos seguir. Então o circuito, né? Aeróbico e ou localizado funcional, né? Eles vão ser exercícios realizados sequencialmente em estações, bem parecido com o que a gente viu ainda há pouco, né? Em que elas vão estar intercaladas e vão ser previamente determinadas, né? Vai ser ideal para quem tem pouco tempo, não gosta de ficar muito em academia, e as suas sessões elas podem durar apenas 35 minutos. É como se fosse um treinamento funcional bem rápido. Geralmente esses circuitos aeróbicos, eles podem ser feitos em vários lugares, praias, praças, ruas, não especificamente dentro da academia. Tem pessoas aí que não gostam de ambiente de academia, né? Então é um exercício aí que ele é bem escolhido, principalmente aí por pessoas que fogem desse tipo de ambiente, certo? Então ele pode ser predominantemente aeróbico, ou seja, para emagrecimento. Então quando a gente vê esse termo aeróbico aí, uma atividade física que seja predominantemente aeróbica, ele vai ter aí como uma das suas funções a questão para o emagrecimento, certo? Vai ser localizado, né, porque ele vai fazer essa questão do enrijecimento muscular, ou seja, vai tonificar a nossa musculatura, deixá-la um pouco mais rígida, e também vai ser um misto de duas atividades, tanto aeróbica quanto localizada. Então, aí na imagem eu tenho vários circuitos em que a pessoa vai gradativamente mudando de estação e realizando ou passando por cada uma delas, certo? Dá sim, Anabela. Dá sim. Se você tiver um professor que lhe auxilie em termos de ensinar você a fazer, tipo, o seu treino funcional vai ser fazer isso, 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 isso. Por mais que ele não esteja com você, mas que em algum momento ele demonstrou a você como era a atividade, seja pessoalmente ou através de vídeo, você tem como fazer em casa sim. Abdominal também é uma questão de aulas em algumas academias, né? Ele é um dos mais conhecidos exercícios para desenvolver e fortalecer a musculatura abdominal, principalmente dos músculos do reto abdominal, que é aqueles chamados gominhos que a gente tem na barriga, né? Uns vão ter, outros não tem. Então, é importante frisar o quê? Que o abdominal, por si só, ele não vai fazer você emagrecer, gente. Às vezes as pessoas acham que tem aquela gordurinha na barriga, aí, vixe, vou fazer abdominal hoje, vou fazer o máximo que eu puder. O abdominal em si, ele só vai fazer o quê? Enrijecer a musculatura do abdômen. O que vai fazer você emagrecer são atividades aeróbicas, né? Que tenha gasto energético, que vai queimar aquela caloria, aquela gordura para transformar em energia. Então, o abdominal em si, ele vai apenas desenvolver e fortalecer a musculatura do abdômen, certo? E as pessoas que falam que abdominal vai fazer você emagrecer é mito. GAP.
O que é GAP? É uma sigla que quer dizer glúteo, abdômen e perna, certo? O GAP, ele vai ter um gasto calórico aí cerca de 600 calorias por aula, certo? É uma modalidade de atividade aeróbica, ou seja, também a fins de emagrecimento, digamos assim. Então ele vai tratar-se de uma espécie de ginástica localizada que vai movimentar o abdômen, o glúteo e as pernas. Ele vai melhorar assim como algumas capacidades. Ele vai melhorar equilíbrio, flexibilidade, força, resistência, ritmo, além de queimar calorias, certo? E aí ele vai favorecer você a o quê? A definir músculos, a perder gordura localizada, emagrecimento e ganho de massa magra. Então tudo isso o GAP ele vai lhe proporcionar, certo? Então o GAP ele vai ser uma atividade que vai trabalhar em conjunto, glúteo, abdômen e perna. Quais são os materiais que podem ser utilizados nessa aula? Pesos e tornozeleiras. A tornozeleira que ele fala, esses pezinhos que a menina está na imagem aí, certo? Então, eles vão variar de acordo com o condicionamento físico de cada praticante, porém, sem exceção, é um trabalho que ele é feito bem intensamente. Então, quem for se matricular numa aula de GAP, já vá sabendo que é uma aula de alta intensidade, certo? Onde vão ser exercícios que vão utilizar pesos e tornozeleiras, a fim de melhorar os músculos do glúteo, abdômen e perna, certo? João Paulo, quantas horas por dia o senhor acha ideal para fazer atividade aeróbica? Então, se você já tem esse hábito de fazer atividades aeróbicas, então, no máximo, 45 a 60 minutos por dia é o ideal, certo? As pessoas que ainda vão comecem com 30 minutos, 25 minutos, encaminhadas, depois vai fazendo o trote, que é caminhando, correndo, mas o ideal mesmo é 1 hora por dia, tá de bom tamanho. Matheus, o professor pode usar esses pesos em caminhada, ele vai, no caso, dificultar a sua caminhada, porém vai estar lhe ajudando a ganhar resistência muscular nos músculos dos membros inferiores, certo? Porque quando você coloca peso em algum membro para fazer alguma atividade física, você está tentando ganhar resistência, indo contra a resistência daquele movimento com o obstáculo que é o peso. Então, se você vencer essa questão da resistência, você vai estar aí ganhando uma intensidade maior na sua musculatura. Eu tenho outra pergunta. Faça. Eu faço natação. Aí dá pra nadar com os pesos na perna. Não, já coisa, mas tô perguntando se é errado nadar com os pesos nadando, entendeu? Bem, é uma coisa bem atípica, né? Não é comum, até porque vai impedir, digamos assim, de você executar o movimento correto da natação. Mas também ele vai servir como a mesma explicação que eu dei para o seu colega. Ele vai apenas fazer com que você consiga ganhar mais resistência, né, mais força para aquela musculatura, porque você vai estar colocando nele uma quantidade X de peso, em que você vai forçar a sua musculatura a trabalhar excessivamente, né? Não está mais habituado ao seu peso normal, né, do movimento. Você colocou um peso maior e você vai lutar contra essa resistência. Então, você vencendo essa resistência, você vai conseguir aí desenvolver uma capacidade maior para esse músculo trabalhar. Mas aí não vai ser nada fácil não, porque vai dificultar um pouquinho aí a execução do movimento. Marcos, pode fazer a corrida diariamente? Pode, mas não os 7 dias da semana. Você pode aí escolher 5 dias na semana para correr, por exemplo. Sempre você vai ter que dar um tempo de 1 dia ou 2 para um descanso total do seu corpo, certo? João Paulo, professor, você acha que é possível emagrecer em casa ou precisa ir para uma academia mesmo? Bem, o processo de emagrecimento, como a gente já discutiu em outras aulas, é aconselhável você ter o acompanhamento de um nutricionista que vai cuidar da sua dieta, como também a execução de atividades físicas, que o mais correto é você ser acompanhado por um profissional de educação física, certo? Mas, se você não gosta de ambiente de academia, você pode ter esse acompanhamento dos profissionais e fazer atividade e a questão da alimentação em casa mesmo, certo, João Paulo?
Não, Anabela, não é ruim não. É só questão de adaptação mesmo, né? Tudo que a gente colocar para o nosso corpo que não tem hábito, o corpo vai estranhar, vai tentar não conseguir realizar. E daí, com o tempo, você vai se adequando, se adaptando, e aí ele vai conseguir voltar a fazer o movimento corretamente. Bem, alongamento. Vitória Rodrigues. Eu sinto muita dor de cabeça na mesa flexora. É normal. É só por causa que você fica numa posição de decúbito dorsal, né? Você fica deitada, voltada para baixo. E daí essa questão aí de dor de cabeça pode ser por causa dessa posição que você está deitada. Então, existem outros movimentos, Vitória, em que você pode substituir, certo? Essa mesa flexora deitada por uma mesa flexora em pé, ou tem até mesmo sentado. Então, se na sua academia que você treina tiver uma máquina que substitua essa, seria o ideal. Então, vamos para alongamento, aí a gente encerra. Aí na nossa próxima aula, que seria a revisão, a gente vai, termina os slides e faz a revisão ao mesmo tempo, certo? Então, o alongamento vai ser a nossa última modalidade de hoje. Então, é uma atividade física, né, que vai ser orientado para manutenção ou melhoria da flexibilidade. Ele é praticado, muito comum em atividades físicas esportivas, né, como ginástica, corrida, ou atividades como yoga, balé, e também reabilitação com a fisioterapia. Então, todos esses momentos aí pode ser utilizado o alongamento, certo? Esses exercícios de alongamentos, eles devem ser realizados preferencialmente após um bom aquecimento, né? Como, por exemplo, eu já citei aqui questão do futebol. Antes do jogo, os jogadores vão para o campo se aquecer, depois vão se alongar, aí vão para a partida. Ao final do jogo, permanecem no campo ou no vestiário e fazem alongamento para relaxamento muscular, certo? Então, eles têm que ser realizados após um bom aquecimento, né? E como uma corrida, ou até mesmo quem gosta de fazer calistenia, pois a temperatura muscular geral ou específica ela vai afetar a flexibilidade do indivíduo. Então, a nossa temperatura corporal ela vai ter uma influência diretamente com a nossa flexibilidade. Então, se você for fazer uma atividade física frio, né, não aqueceu, não alongou, a sua flexibilidade não vai ser tão legal comparada a alguém que aqueceu e alongou. Então, a flexibilidade ela vai ter aí ela vai ser afetada pela questão da temperatura muscular geral, certo? Até aqui alguma dúvida? Pronto, então eu vou disponibilizar agora no chat o link da aula, certo? E na nossa próxima aula, dia 1º, a gente vai estar terminando esse conteúdo, como também fazendo a revisão dos conteúdos também, né, na forma de atividade. E dia 8 a gente tem nossa avaliação. João Paulo, os alongamentos para relaxar são alongamentos em que você vai estirar a musculatura, né? Por exemplo, dependendo também do movimento que você estava praticando. Se for uma atividade como futebol, então foi trabalhado muito intensamente os membros inferiores. Então, vão ser feitas atividades de relaxamento muscular, alongamentos principalmente para essas partes de musculatura, né? Que é membros inferiores. Vai sim, Letícia. A gente vai fazer uma atividade ainda referente a alongamento, certo? Perdão, sobre as academias, né, as modalidades. Alguma outra dúvida, pessoal? Certo, então tchau, pessoal. Até a próxima aula. Gratidão pela participação. Não, essa atividade eu vou disponibilizar durante a semana ainda.
como também os slides. Valeu, professor. Valeu, até mais. Nice finish. At the middle, you don't want to reach out, and she's done a great job of staying disciplined, getting where she gets to, and just throwing her hands